Você já teve aquela estranha sensação de lembrar perfeitamente de algo e, de repente, descobrir que aquilo nunca existiu? E se eu te dissesse que milhões de pessoas ao redor do mundo compartilham exatamente essa mesma falsa memória? Pois é. Hoje, vamos explorar um dos fenômenos mais intrigantes da mente humana, o efeito Mandela. Mas antes, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, toda semana, você encontra conteúdo sobre mistérios, curiosidades e fatos surpreendentes que desafiam tudo o que você acredita saber. Agora, respira fundo e prepare-se para questionar até as suas próprias memórias. O que é o efeito Mandela? O termo efeito Mandela surgiu em 2009, quando a pesquisadora Fiona Broome percebeu algo, no mínimo, estranho. Muita gente, milhares de pessoas, lembravam-se com absoluta certeza de que Nelson Mandela havia morrido na prisão, nos anos 1980. Mas não. Mandela foi libertado em 1990 e viveu até 2013. Como explicar que tantas pessoas compartilhem a mesma memória incorreta com tanta convicção? Esse fenômeno passou a ser chamado de efeito Mandela, e ele descreve exatamente isso. Quando um grande número de pessoas se lembra de algo que nunca aconteceu, ou que aconteceu de forma diferente do que todos pensam. Exemplos famosos. Memórias que nunca aconteceram e não para por aí. Outros exemplos são igualmente desconcertantes. Você se lembra da clássica frase de Branca de Neve? Espelho, espelho meu. Pois saiba que essa frase nunca existiu. Na versão original da Disney, de 1937, a fala é Magic Mirror on the Wall. Ou seja, espelho mágico na parede. E o homem de cartola do jogo Monopoly. Você consegue imaginar ele com um monóculo, certo? Pois bem, ele nunca usou um monóculo. E quanto a essa frase icônica de Star Wars, Luke, eu sou seu pai. Na verdade, a fala real é No, I am your father. E até o fofíssimo Pikachu, muita gente jura que ele tinha a ponta do rabo preta. Mas Pikachu sempre foi completamente amarelo. Curioso, não é? Ou perturbador. Por que nossa memória falha? A ciência tem algumas respostas, mas talvez elas não sejam tão reconfortantes assim. A nossa memória não é um gravador fiel dos fatos. Ela é, na verdade, reconstrutiva. Toda vez que lembramos de algo, o nosso cérebro reconstrói essa lembrança com base em fragmentos, emoções e contextos. E nesse processo, erros são quase inevitáveis. Esse fenômeno é conhecido como falsa memória. Estudos da psicóloga e pesquisadora Elizabeth Loftus, uma das maiores autoridades no tema, mostraram que é possível induzir memórias falsas em pessoas, fazendo-as acreditar com convicção em eventos que nunca aconteceram. E tem mais. Vivemos em um mundo hiperconectado. Informações, verdadeiras ou não, se espalham rápido e acabam moldando a memória coletiva. Esse é o chamado efeito de contágio social. O cérebro, uma máquina de preencher lacunas. O nosso cérebro detesta incertezas. Quando recebe uma informação incompleta, ele tenta automaticamente preenchê-la, baseado em padrões, experiências anteriores e expectativas. Por exemplo, espelho, espelho meu, soa mais rítmico, mais natural, em português. Por isso, muita gente acredita que foi assim que a frase foi dita. Esse mecanismo é explicado pela teoria da inferência preditiva, ou seja, o cérebro antecipa informações, com base no que ele considera mais provável. Só que nem sempre ele acerta. Teorias misteriosas e conspiratórias. Mas, e se não for só uma falha da memória? E se for algo mais? Alguns acreditam que o efeito Mandela é, na verdade, uma evidência de que universos paralelos existem,
que pequenas diferenças nas memórias seriam resultado de realidades alternativas que se entrelaçam, ou falhas na estrutura do espaço-tempo. Outros vão ainda mais longe. Afirmam que vivemos em uma simulação e que essas falhas de memória são, na verdade, bugs no sistema, teorias instigantes. Mas, até hoje, sem qualquer comprovação científica. Ainda assim, elas alimentam o mistério e fascinam quem, como nós, adora questionar a natureza da realidade. O impacto real desse fenômeno. O efeito Mandela não é só uma curiosidade. Ele tem impacto real na ciência, na cultura e até na justiça. Memórias falsas podem levar a condenações injustas. O Innocence Project, por exemplo, é uma organização que reverte condenações com base justamente em erros de memória de testemunhas. Além disso, o fenômeno inspira séries, filmes e livros que exploram a fragilidade da nossa memória e a possibilidade de realidades alternativas, nos fazendo pensar em que podemos realmente confiar. Como evitar ser enganado pela sua própria memória? Evitar completamente é impossível, mas podemos minimizar o risco. Como? Checando informações, desenvolvendo pensamento crítico e estando sempre atentos ao fato de que nossa memória é falível. Como diz o neurocientista Daniel Schacter, nossas memórias são vitais, mas inevitavelmente falíveis. Vamos fazer uma reflexão final. O efeito Mandela nos obriga a confrontar um fato desconfortável. Aquilo que chamamos de realidade pode ser apenas uma interpretação. Nossas lembranças, aquilo que juramos ser verdade, pode simplesmente não ter acontecido. Então, na próxima vez que você tiver certeza absoluta sobre alguma coisa, pare, respire e pergunte: será mesmo? Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando os mistérios da mente e do corpo humano, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo com aquele amigo que vive dizendo: eu lembro disso. E você, qual é o caso do efeito Mandela? Que mais te surpreendeu? Deixa nos comentários. Até o próximo vídeo.